A Bíblia está cheia de dezenas de criaturas míticas, e não, nós não estamos falando de anjos e demônios, mas de criaturas reais que envergonhariam até mesmo as criaturas mais aterrorizantes da mitologia grega. Algumas dessas criaturas são tão aterrorizantes que é bom que elas não existam no mundo de hoje, ou elas poderiam ter dado aos dinossauros uma corrida aterrorizante. No vídeo de hoje nós estaremos olhando para 10 criaturas que a Bíblia tentou nos advertir. Número 10. Dragões. A maioria das pessoas pode conhecer dragões como criaturas míticas da Idade Média, com histórias de cavaleiros montando a cavalo para libertar uma princesa capturada de suas garras. Embora tudo isso ainda seja folclore comum, os dragões também foram mencionados pelo nome na Bíblia mais de 35 vezes. A tradução da Bíblia com a palavra dragão foi derivada da palavra hebraica Tanin, que se traduz para serpente ou maligno e caos. O dragão é mencionado em toda a Bíblia desde Deuteronômio até o Apocalipse, e em Apocalipse a palavra dragão é usada para descrever o próprio diabo. Em Apocalipse diz: "E a guerra irrompeu no céu, Miguel e seus anjos travando guerra com o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas eles não eram suficientemente fortes e não prevaleceram, e não havia mais um lugar para eles no céu. E o grande dragão foi derrubado, a antiga serpente que é chamada de Diabo e Satanás, aquele que continuamente engana e seduz todo o mundo habitado. Ele foi derrubado na terra, e seus anjos foram derrubados com ele." O dragão é descrito por ter muitos atributos perigosos, alguns dos quais incluem que ele tem 7 cabeças grandes, com 10 chifres, e tem uma cauda poderosa, com o poder de varrer 1/3 das estrelas para fora do céu. A questão é, a Bíblia poderia ter simplesmente se referido a uma criatura espiritual? Ou será que os dragões realmente existiam? Henry Morris, autor do livro The Biblical Basis for Modern Science, argumenta que os dragões podem ter realmente existido ao mesmo tempo que os humanos. Em seu livro, ele afirma que a tradução real da palavra hebraica Tanin descreve de fato muitos atributos e características possuídas pelos dinossauros. Segundo a cronologia evolutiva da Bíblia, o homem e os dragões, ou neste caso, alguma forma de dinossauros, teria existido na mesma linha de tempo pré-histórica, alguns milhares de anos atrás. E o simples fato de que dezenas de outras culturas também têm alguma forma de representação dos dragões nos tempos antigos apoia esta teoria muito além dos limites da história bíblica. Número 9. Os gafanhotos do poço. Esta próxima criatura não é uma entidade única, mas um enxame de criaturas assustadoras que estão programadas para serem enviadas por Deus no último dia para aterrorizar a humanidade. Agora, para aqueles de nós que não são fãs de insetos rastejantes, os gafanhotos seriam de fato um tormento do inferno na Terra. Como sempre, a revelação tem uma descrição bastante assustadora de como esses gafanhotos seriam e como eles executam seu tormento da humanidade. O livro das Revelações descreve 10 pragas diferentes como gafanhotos sendo uma delas, que são profetizadas para atormentar a terra por 5 longos meses de tortura sem fim. Então, da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que os escorpiões da terra têm. Foi-lhes dito para não ferir a erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem qualquer árvore, mas apenas as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Esses gafanhotos aparentemente fariam de tudo, exceto que os gafanhotos realmente fazem. Em vez de se alimentarem de plantas, eles se alimentariam e feririam os humanos. Eles não tinham a permissão para matar ninguém, mas para atormentar e causar-lhes dor extrema por 5 meses. E o tormento deles era como o tormento de um escorpião quando ele pica um homem. E naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. E elas ansiarão por morte, mas a morte as escapará. Esses gafanhotos seriam absolutamente aterrorizantes, porque imagine ter um escorpião nas asas e multiplicar isso com um enxame de milhões, apenas voando e picando pessoas. Isso não é algo que as pessoas gostariam de experimentar. Essas criaturas são descritas como sendo piores do que os gafanhotos comuns. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados e equipados para a batalha, e em suas cabeças pareciam coroas douradas e seus rostos pareciam rostos humanos. Eles tinham pelos como os das mulheres e seus dentes eram como os dos leões. Essas criaturas pareciam absolutamente aterrorizantes. E enquanto não há evidências da sua existência, em 2016, um enxame de milhões de gafanhotos do tamanho suficiente para cobrir 270 mil milhas quadradas foi visto na Rússia. Quem sabe, talvez os últimos dias estejam mais próximos do que pensávamos. Número 8. 200 milhões de cavaleiros.
Os cavaleiros do Apocalipse são algumas das criaturas mais temidas mencionadas na Bíblia. Mas se você acha que 4 cavaleiros são maus, que tal 200 milhões deles? Enquanto os 4 cavaleiros são rápidos em suas ações contra o homem, estes cavaleiros podem ser apenas um pouco piores. As revelações foram bastante precisas em sua descrição de como esses cavalos pareciam e como eles iriam causar estragos na humanidade nos últimos dias. A Bíblia descreve os cavalos como tendo as cabeças dos leões, que seriam categoricamente preenchidas com filas de dentes afiados, e o versículo continua dizendo que eles expirariam fogo, fumaça e enxofre de suas bocas. Suas caudas seriam como serpentes, e acredita-se que possuam presas venenosas afiadas feitas para atormentar toda a humanidade. Estas criaturas seriam soltas ao lado dos cavaleiros que as montavam, e elas exterminariam 1/3 de toda a humanidade. A horda de cavaleiros seria liderada por 4 anjos caídos, e varreriam a terra, reclamando a vida de todos que estão de pé em sua parte. Este exército de 200 milhões de criaturas seria uma força formidável para lutar mesmo com nossas avançadas armas de guerra no mundo de hoje. Imagine então lutar com mais de 200 milhões de criaturas que literalmente disparam fogo de suas bocas e têm cobras venenosas na ponta da cauda. E isto, além dos 200 milhões de cavaleiros que as montam. Além de serem formidáveis e realmente difíceis de matar, dizem que eles são invisíveis para os incrédulos e para aqueles que não foram batizados. Isto tornaria ainda mais difícil lutar contra esse tipo de criatura se ela alguma vez for colocada contra qualquer exército. Outra coisa assustadora sobre esses cavaleiros é que não seria preciso muito para que eles matassem 1/3 da população da Terra. Com as tendências atuais da população, cada cavaleiro teria apenas que matar cerca de 10 pessoas, o que poderia soar assustador, mas é completamente possível para cavalos com cauda de serpente que soltam fogo. Então, enquanto nós gostaríamos de acreditar que existe um Deus, nós gostaríamos de acreditar que esta parte da Bíblia não é verdadeira e jamais acontecerá. Número 7. Cocatrice. A cocatrice é uma criatura bíblica que não tem visto muitas referências na mitologia moderna. Na Bíblia, a cocatrice é mencionada pelo nome 4 vezes no Antigo Testamento, pois é usada como uma espécie de sinal de alerta para crianças que são desobedientes, e por uma boa razão. Derivada da palavra hebraica tsefa, que se traduz por víbora venenosa, esta palavra é uma descrição adequada do que é a cocatrice. A Bíblia descreve uma cocatrice como uma mistura entre um galo e uma serpente, e acredita-se ser uma das criaturas mais venenosas na cronologia bíblica. Diz que a cocatrice vive em um buraco no chão onde habita e espera por transeuntes insuspeitos, desavisados, prontos para atacar. Com o seu bico venenoso e garras, diz que a cocatrice tem uma mordida mortal, com um golpe capaz de matar um homem grande. Na medida em que elas são metade serpentes e metade galos, a cocatrice se reproduz por meio da postura de ovos e eles são incrivelmente territoriais. Em algumas traduções e lendas, tem uma ligação entre a cocatrice e a criatura conhecida como basilisco, e acredita-se que a única maneira de matar uma pessoa é enganá-la e fazer com que ela olhe para uma imagem de si mesma. Para aqueles de nós familiarizados com a história do Harry Potter e a Câmara Secreta, você pode começar a ver algumas semelhanças entre a descrição da cocatrice e do basilisco no Harry Potter, a Câmara Secreta. Acredita-se que a cocatrice seja mais do que uma simples criatura venenosa esperando para atacar. Acredita-se também que ela seja tão venenosa que mata qualquer ser vivo que esteja remotamente próximo a ela. Acredita-se também que ela envenena homens e animais simplesmente passando ou olhando para eles. Alguns que acreditam que a cocatrice era meramente uma serpente ou víbora de algum tipo, já que as traduções da descrição bíblica variam muito. O livro de Isaías afirma: "Pois da raiz da serpente sairá uma cocatrice, e seu fruto será uma serpente voadora ardente." Isso poderia simplesmente significar uma serpente muito mortal, uma cobra, ou poderia muito bem significar o mítico meio galo, meio víbora, cocatrice. Quem sabe, não é? Número 6. A primeira besta. O livro das Revelações tem algumas descrições realmente assustadoras de vários animais que são profetizados a vaguear pela terra após o arrebatamento. Muitas dessas bestas são simplesmente aterrorizantes, mas uma das mais faladas é a primeira besta, que na verdade é uma combinação de 2 bestas, uma após a outra. O Apocalipse tem uma descrição bastante detalhada de como cada besta deve aparecer e como eles devem realizar a sua tarefa de tormento sobre a humanidade naqueles últimos dias. O Apocalipse diz que "E ele ficou sobre a areia do mar. E eu vi uma besta saindo do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e em seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. E seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão.
E o dragão lhe deu o seu poder, e seu trono, e grande autoridade. E viu uma de suas cabeças como se tivesse sido golpeada até a morte, e a sua morte foi curada. E toda a terra se maravilhou depois da besta, e adoraram o dragão, porque ele deu a sua autoridade à besta, e adoraram a besta. Uma descrição bastante assustadora de uma besta de fato. Cada cabeça da besta deve representar um rei, daí a coroa em cada cabeça. Pensa-se que as cabeças representam os imperadores romanos, que foram condenados ao inferno e serão libertados nos últimos dias para atormentar os descrentes e pecadores. O livro de Apocalipse ilustra ainda mais que a besta teria o poder de travar uma guerra contra os santos por 42 meses, durante os quais ela blasfemaria contra Deus e os céus. A besta atormentaria todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Há muitos teólogos que acreditam que esta besta poderia ser simplesmente uma representação fictícia do inferno, enquanto há outros que acreditam que poderia ser algum tipo de besta da Hydra, como visto em outras culturas e mitos ao redor do mundo. Uma delas, porém, é que esta besta seria absolutamente aterrorizante se alguma vez caminhasse até a Terra. Número 5. A segunda besta. A segunda besta está pronta para seguir depois da primeira, é claro. E embora a segunda besta não tenha uma descrição tão detalhada quanto a primeira, ela é igualmente aterrorizante, se não mais do que a sua predecessora. O Apocalipse tem uma descrição igualmente assustadora da segunda besta e diz o seguinte: Eu vi outra besta saindo da terra, e tinha 2 chifres como um cordeiro, e falava como um dragão, e exercia toda a autoridade da primeira besta em seus olhos. E fez a terra e os que nela habitam adorar a primeira besta, cuja morte por golpe foi curada. O livro do Apocalipse também afirma que a besta tem grande poder, dizendo: E fez grandes sinais, para fazer até fogo, para descer do céu sobre a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado fazer aos olhos da besta, dizendo que os que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, que tem um golpe da espada e vive. Portanto, em essência, a segunda besta não é tão aterradora em termos de aparência quanto a primeira, mas tem uma descrição mais detalhada de seus terríveis tormentos sobre o próprio homem. Esta segunda besta também é acreditada por fazer a marca da besta que todos que não são marcados por Deus serão forçados a suportar nos últimos dias. Ninguém seria capaz de comprar ou vender sem a marca nos últimos dias. Esta marca seria dada àqueles que são forçados a seguir e adorar a besta do mar, também conhecida como o Anticristo. Assim, a segunda besta é descrita como um falso profeta, usando sinais e maravilhas para obrigar as pessoas a adorarem a primeira besta. Há alguns que acreditam que esta criatura pode não ser uma besta de verdade, mas uma representação de algum tipo de avanço ou organização moderna que seria lançada no último dia. Mas o que quer que isso signifique, ainda é assustador pensar de qualquer maneira. Número 4. Querubim. E não, este querubim não é um bebê lindo com asas que você vê cuspindo água de uma fonte ou segurando uma seta para distribuir amor em estranhos insuspeitos. Embora isso seria legal de se ver na vida real, o querubim bíblico é, na verdade, bastante aterrorizante. Diz que os querubins, descritos na Bíblia, são seres de outro mundo. O livro de Ezequiel tem a descrição mais detalhada de como esses seres celestiais eram. E esta era a aparência deles. Eles tinham a semelhança de um homem, mas cada um tinha 4 rostos e cada um tinha 4 asas. E suas pernas eram retas e a sola de seus pés era como a sola de um pé de bezerro. E eles brilhavam como bronze polido. E eles tinham as mãos de um homem debaixo das asas em seus 4 lados. E os 4 tinham seus rostos e suas asas assim. Suas asas tocavam umas nas outras. Elas não se viravam quando iam, mas iam todas na frente. Essa seria uma criatura assustadora de se ver de perto e, mesmo com as melhores representações dos artistas, ainda é difícil de imaginar uma criatura como esta existindo fisicamente. Mas se você acha que seus corpos são bizarros, espere até que você ouça como seus rostos são. Cada querubim é descrito como tendo 4 rostos distintos, com o rosto de um homem na frente, o rosto de um boi à esquerda, o rosto de um leão à direita e o rosto de uma águia atrás. Essas criaturas são ditas como sendo os tratadores de Deus, e seus portadores do trono são enviados apenas para realizar as tarefas mais importantes, como guardar o jardim do Éden com uma espada depois que Adão e Eva foram expulsos. Número 3. Nephilims. Ao contrário da opinião popular, a Bíblia está cheia de todos os tipos de criaturas e aberrações, umas das quais são os Nephilims. Agora, a maioria das criaturas na Bíblia foi criada pelo próprio Deus.
seja intencionalmente ou como meio de punição para a desobediência do homem ou do anjo, mas os Nephilims são criaturas que foram criadas inteiramente fora dos desígnios de Deus e foram resultado da luxúria angélica. Nos primeiros dias do Antigo Testamento, depois que Deus baniu Adão e Eva do jardim e eles começaram a se multiplicar, alguns anjos começaram a cobiçar as filhas dos homens que agora inundam a terra em multidões. A luxúria acabou resultando no casamento e subsequente acasalamento dos anjos com essas mulheres humanas, e os Nephilims foram a progenie resultante. Os Nephilims não eram anjos nem humanos, e são às vezes considerados gigantes, pois eram supostamente muito grandes. Mas na verdade eles eram muito mais do que gigantes, pois os gigantes eram referidos como uma raça de seres totalmente diferente na Bíblia. De acordo com Gênesis, os Nephilims eram, na verdade, bastante respeitados e honrados, com Gênesis se referindo a eles como poderosos homens de antigamente, homens de renome. A raça de meio humanos e meio anjos foi encontrada em muitas culturas ao redor do mundo, muitas das quais encontraram seu caminho na mitologia moderna. Nomes como Hércules e Percy Jackson foram alguns dos casos relacionados dos Nephilims encontrados em outras culturas em todo o mundo, onde seres divinos acasalaram com mulheres mortais, dando à luz a esses seres semelhantes a Deus. Mas o destino descrito pela Bíblia dos Nephilims foi mais crítico do que outras mitologias. Deus não apreciava o fato de que essas aberrações vagueavam pela terra, derrubando o equilíbrio da natureza, e a Bíblia afirmava que a extinção dos Nephilims era uma das principais razões pelas quais Deus enviou o grande dilúvio. Após o dilúvio, a maioria dos Nephilims foram praticamente exterminados, e os que restaram foram exterminados nas guerras seguintes. O livro de Judas diz que os anjos que geraram os Nephilims foram amarrados em correntes eternas nas covas escuras pelo próprio Deus, aguardando o grande dia do julgamento final. Número 2. Behemoth. O Behemoth é uma das criaturas descritas no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, e muitos teólogos afirmaram que tem a descrição mais próxima da criação. O livro de Jó descreve o Behemoth como a primeira criação de Deus, de tal magnitude e poder, que começou a ser a coisa mais próxima da criação de dinossauros pelos padrões bíblicos. A descrição em Jó diz: "Eis agora, Behemoth, que eu criei assim como você. Ele come grama como um boi. Veja agora, sua força está em seus lombos, e seu poder está nos músculos e nos tendões da sua barriga. Ele balança sua causa como um cedro. Os tendões de suas coxas estão torcidos e tricotados juntos. Seus ossos são tubos de bronze. Seus membros são como barras de ferro. Ele é o primeiro, em magnitude e poder, das obras de Deus. Somente aquele que fez o pode aproximar a sua espada para dominá-lo." De acordo com algum texto antigo não bíblico, o Behemoth era tão poderoso que se tornou um monstro primitivo, e como nenhum homem podia subjugá-lo, ele teve que ser derrotado pelo próprio Deus na aurora da criação. Outro texto judeu diz que o Behemoth se tornaria alimento para os justos nos últimos dias do tempo do fim. Muitos historiadores modernos acreditam que o Behemoth é um relato exagerado de algum grande hipopótamo ou boi, mas outros acreditam que foi o primeiro dinossauro criado por Deus, que poderia estar mais de acordo com a cronologia bíblica, pois acredita-se que o homem e os dinossauros existiam na mesma linha de tempo. Qualquer que seja a descrição, o Behemoth deve ter sido realmente uma visão a ser contemplada e poderia ter sido bastante aterrorizante devido ao seu tamanho se ele existisse no mundo de hoje. Número 1. Leviatã. Sim, o Leviatã não é apenas a mítica criatura que se acredita estar guardando os mares que cercam a cidade perdida de Atlântida, mas na verdade é mencionado na Bíblia não uma, não duas, mas 5 vezes. O Leviatã é uma criatura que geralmente é referenciada ao lado de Behemoth, pois acredita-se que ambos são criaturas no auge da criação. Assim como o Behemoth, o Leviatã é dito ser uma besta humilhante do caos que aterrorizava todas as outras criaturas de Deus no mar e tinha que ser morto pelo próprio Deus. De acordo com o livro de Jó, o Leviatã tornou-se uma criatura jactanciosa e maligna, e seus olhos são como as pálpebras do amanhecer. De sua boca saem tochas ardentes e fagulhas de fogo saltam para fora. De suas narinas, a fumaça sai, como de uma panela fervente e como de correrias ardentes. Seu hálito acende brasas, e uma chama sai de sua boca. No pescoço do Leviatã reside a força, e a consternação e o terror dançam diante dele. O nome Leviatã encontra suas origens na palavra hebraica Leviathan, que tem sido usada para descrever as maiores baleias pré-históricas e criaturas marinhas que vagueiam pelos mares por milhares de anos.
Isso encontrou seu caminho em mitos e lendas por todo o mundo. Mas enquanto a maioria dos historiadores facilmente descartaria o Leviatã como uma espécie de grande baleia, há alguns teólogos que acreditam que a criatura é, na verdade, mais relacionada aos dinossauros extintos, do jeito que o Bimonte era. A descrição do Leviatã se encaixa na descrição de alguns dinossauros marinhos extintos, como o Ictiosauro e o Plesiosauro. Isso também o colocaria na mesma linha do tempo do Bimonte, coexistindo o homem na aurora da criação. Por mais que o mito seja, é uma sorte que o Leviatã não exista em nosso tempo, ou ele teria tornado as viagens pelo mar muito mais perigosas para nós. Como Jó ainda declarou, ele deixa um rastro brilhante atrás de si. Você pensaria que o oceano teria cabelos brancos. Nada na Terra é igual ao Leviatã. Essa criatura não tem medo de nada. Uma criatura assim seria simplesmente muito aterrorizante para enfrentar. Qual criatura você acha que mais provavelmente existiu, ou de repente existirá? Deixa a gente saber aí as suas ideias nos comentários e a gente vê no próximo vídeo. Tchau!